Temos trabalhado sobre os profetas e hoje será a minha 23ª mensagem sobre esse tema. E hoje eu quero trabalhar sobre o título Tudo Importa. Tudo importa. Tudo importa. Quantas são as vezes na nossa vida que nós nos sentimos pequenos, insignificantes, diante da vida, diante das cobranças, diante do próximo e até mesmo diante de Deus. E chegamos muitas vezes a pensar: será que Deus de fato liga para mim? Será que Deus de fato pode me socorrer? Será que Ele está contemplando a minha dor? Será que Ele está compreendendo as minhas neuras? Porque nem eu me compreendo. Quero te dizer, meu irmão, que tudo importa. Tudo importa. Tudo importa. Tudo importa para Deus. Quando Jesus estava aqui, realizando o seu ministério, nada era tão grande que Ele não poderia vencer. E nada era tão pequeno que Ele tratava como insignificante. Ele olhava uma senhora com febre e Ele tinha tempo na agenda dele para curar aquela senhora de uma simples febre. Ele via amigas dele, como Marta e Maria, que choravam pela morte do seu amigo também Lázaro, e Ele tinha tempo na agenda dele para chorar junto daqueles que choravam. Jesus via uma mãe cananeia, gentia, com uma criança possessa e tinha algo para ela. Jesus via um centurião romano também, um outro gentil, e tinha uma palavra especial para ele. Ó, meu irmão, tudo importa na sua vida para o nosso Deus. Tudo importa. Tudo importa. Ao refletir e ao fazer minhas lições de casa nesses últimos dias, eu ficava me recordando sobre a vida de Elias e de Eliseu. E hoje a gente vai fazer um apanhado aqui. Um apanhado da vida deles. E essa mensagem eu vou dividir em duas. Hoje a primeira parte, se Deus permitir assim, semana que vem a segunda parte. Tudo importa para Deus. Tudo importa. E o desejo do meu coração é que Deus hoje toque na sua alma, no seu espírito, nos seus sentidos e te faça compreender essa verdade. Porque muitas vezes, irmãos, a gente acaba perdendo o melhor de Deus porque a gente fica olhando como os homens veem. Como que os homens veem? Os homens amam coisas e usam pessoas, não é assim? Somos de um mundo coisificado. Você vale o que você tem, o que você ganhou. Se você não ganhou, você não vale nada. Se você tem um diploma, você vale alguma coisa. Se você não tem um diploma, você é um zero à esquerda. Como que o mundo nos vê? O mundo nos vê como um objeto. Mundo coisificado. Dá valor às coisas, ao diamante, ao ouro, à prata, à descoberta tecnológica. E o ser humano? O ser humano é matéria-prima. É um objeto que a gente usa e abusa. E depois descarta que nem um bagaço. Não é assim? E essa mentalidade muitas vezes está dentro de nós. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, Deus ama pessoas. Deus te ama. Deus te ama. Você é amado pelo Senhor, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Você importa. Tua vida importa, os teus pensamentos importam, as tuas lágrimas importam, o teu sofrimento importa, o teu presente importa, a tua família importa,
a tua alma importa, e por isso Jesus morreu na cruz, para te resgatar, porque você e eu somos os maiores tesouros de Deus do planeta. Tudo importa. Deus ama pessoas e usa as coisas. As pessoas amam coisas e usam as pessoas. Quando Jesus passeava aqui fazendo seu ministério magnífico, alguns amigos levaram um paralítico até ele pelo telhado e abriram um buraco no telhado porque não conseguiram entrar pela porta. Jesus não disse assim: não, parem de destelhar, porque afinal de contas, aqui na nossa região, um telhado é muito importante. É um cenáculo muitas vezes, não sei se você sabe, mas na antiguidade, um telhado para o judeu era diferente dos nossos telhados. Eles colocavam nos telhados as coisas para secar. Era como se fosse uma parte, um quintal superior. Então era praticamente uma laje onde eles se reuniam, onde eles faziam as suas tarefas. E nesse episódio eles dão um jeito de abrir um buraco ali, destelhar, de arrumar e pôr o paralítico. Imagina. E Jesus não disse: parem, porque vocês estão mexendo no templo, ou na casa, ou no... Jesus deixou acontecer. Por quê? Porque Ele ama pessoas, até um paralítico, uma mãe que sofre, um pai que sofre, uma pessoa que sofre. Ele te ama em nome de Jesus. Ele nos ama. Isso é maravilhoso. Eu quero hoje ler um texto que vai retratar aqui esse princípio, que é segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo de número 17. Segundo livro de Reis 6, segundo livro de Reis, capítulo de número 6, versículo 17. E esse vai ser a oração da minha conclusão dessa mensagem. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo de número 17. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Posso ouvir glórias a Deus? Eu quero crer que Deus vai abrir os seus olhos para que você entenda que tudo importa. Amém? Você crê nisso? Vamos orar. Pai, fala ao nosso coração, abençoa a tua igreja, derrama do teu Santo Espírito sobre todos nós, que de mim que fala e o teu povo que ouve, que sejamos, ó Deus, ministrados pelo Senhor por meio do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. A síntese da minha mensagem de hoje vai ser não só aqui esse texto, mas seria, eu diria, um conglomerado de todas as histórias do livro de 1 Reis e 2 Reis. Porque eu vou fazer uma síntese hoje sobre a vida de Elias e de Eliseu, mostrando que tudo importa para Deus, e o desejo do meu coração é te fazer compreender isso, porque quando entendemos que realmente tudo importa para Deus, nós recebemos como presente uma compreensão que é como uma pérola para a nossa vida. Isso é libertador, porque nós somos libertos desse pensamento coisificado, maligno, exacerbado. Irmãos, deixa eu até dar uma explicação aqui. Muitas vezes os irmãos me ouvem pregar, acham que eu tenho algum problema contra a riqueza. Não, meus irmãos, está aqui diante de vocês alguém que queria ser rico, viu? Eu prefiro ser rico do que ser pobre, tá?
não sou rico. Mas alguém prefere ser rico do que pobre? Seja honesto. Quem é? Levanta a mão. Então assim, eu sei que você está com vontade de fazer assim, ó. Ô irmão, passar dificuldade é difícil. É melhor sobrar do que faltar. Não precisa nem responder. Não tenho nenhum problema com a riqueza, irmãos. Capitalismo tem um problema sim, quando colocamos a riqueza onde ela não pode. Capitalismo exagerado, aí tem sentido. Quando o nosso coração está nas coisas e não em Deus e nas pessoas. Estão entendendo? Não tenho nenhum problema com a riqueza, pelo contrário. Abraão foi rico, Isaac riquíssimo, Jacó, espertalhão, se tornou muito rico. Quem mais? Meus irmãos, Davi, meus irmãos, ele se tornou muito rico. E Salomão, milionário. E no Novo Testamento, José de Arimateia. Tínhamos pessoas muito ricas. No ministério de Jesus, algumas mulheres eram da corte. Estavam ali assistindo. E entre os apóstolos, Levi, Mateus, era publicano, riquíssimo. E quem mais? Zaqueu. E Paulo. Paulo não era rico, mas era um figurão da sociedade. Então, irmãos, não tenho nenhum problema contra a riqueza. Então eu quero hoje te mostrar que a questão não é essa, mas eu quero te levar a refletir, porque o profeta Elias e o profeta Eliseu, eles foram diferentes, por exemplo, do profeta Isaías. O profeta Isaías foi um profeta da corte, profeta rico, profeta que já nasce de uma forma diferente, como era o profeta Natã, profeta da corte. Há profetas da corte e há profetas simples. João Batista era um profeta simples. Mas Elias e Eliseu eram da corte, ou melhor, não eram da corte. Não eram prósperos, mas eles eram felizes. Por que eles eram felizes? Porque eles sabiam que tudo importava para Deus. E hoje, nessa minha primeira mensagem, eu quero trabalhar sobre as coisas pequenas. Não porque eu quero que você se contenha com o que é pequeno, se contenha com a mesmice, se contenha com o salário ruim. Não, meu irmão, ora, pede para Deus te abençoar e estude. Agora, se você quer ser rico dentro da igreja, eu te falo, não, você está no lugar errado. Na igreja você não tem que vir à igreja para ser rico, você tem que vir à igreja para ser consagrado, para ser um discípulo fiel. Quer ser rico? Vai estudar e trabalha, monta uma empresa, e aí você com certeza o será. São coisas distintas. Eu quero ter um corpo atlético dentro da igreja, meu irmão, dentro da igreja a não ser que você vire um pedreiro, aí você vai ter talvez mais músculo do que os seus irmãos. Você quer ter um corpo atlético? Vai para uma academia, vai fazer, né? Não tem como. Então você vê, hoje as pessoas são tão infantilizadas nesse aspecto, né? Querem vir para a igreja para serem mais bonitos. Irmãos, você entende o que eu quero dizer? Virou uma porcalhada toda, as pessoas fazem uma confusão. Eu quero ir na igreja para ser rico, para ser cabeça, não ser cauda. Tem até pregador aí falando sobre você desarmar a riqueza. Oh, tolice, desarmar a riqueza. Oh, que besteirada toda. Eu vejo essas coisas, eu desligo, eu falo, Jesus tem misericórdia. Dentro do meu coração vem aquele sentimento, queima Jesus, queima, porque está falando em nome de Deus. Oh, meus irmãos, vocês acham que Jesus não poderia ter nascido num berço esplêndido? Jesus nasce numa manjedoura, de pais simples. José era um carpinteiro, não era um arquiteto do Egito, carpinteiro. Quem era Maria? Maria, se não fosse o anjo falar a ela, nem saberíamos quem é, mas eles eram consagradíssimos. Meus irmãos, eu quero que você olhe para as coisas pequenas, porque são essas coisas pequenas que muitas vezes Deus está fazendo milagre e você não está vendo. Deus está realizando coisas extraordinárias e você está coisificado. Deus, e o meu milagre lá? E Deus está fazendo aqui, debaixo do seu nariz.
Os anjos estão subindo e descendo, e você está aqui olhando para as coisas, e Deus está dizendo: meu servo, minha serva, olhe para as minhas mãos furadas, olha para aquilo que eu estou fazendo agora. E a gente está esperando coisa financeira. Pode ser que Deus toque nas coisas financeiras, pode ser que Deus te dê uma sabedoria que nem a de Salomão, não sou contra, mas essa vai ser a parte da semana que vem, as coisas grandes. As coisas grandes, porque quando a gente olha aqui para Elias e para Eliseu, lá do primeiro livro de Reis, do capítulo 17, versículo 1, tudo começa na vida de Elias. Por quê? Vamos lá, vamos ler, 1 Reis 17, 1, olha que coisa linda, olha que coisa linda. Tudo importa para Deus, sejam coisas pequenas, sejam coisas grandes, mas o que é mais importante do que as coisas é vermos Deus agindo, é vermos Deus atuando sobre a vida dos seus filhos, sobre as nossas famílias. Isso é o que importa para nós. É isso que eu quero que você hoje note e aprenda com as pequenas coisas, porque aqui, primeiro livro de Reis 17:1 diz: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto a minha palavra. E agora abra em Tiago 5, 5:17. Olha que coisa linda, meus irmãos. Tiago 5:17 diz: Elias era humano como nós. Tiago 5:17. Você é um humano ou você é um anjo? Hoje tem crente achando que é super-homem. Não, Deus me usou, eu sou melhor do que vocês. Não, somos seres humanos, frágeis, limitados, e se há uma virtude em nós, é a virtude de Deus. Amém, igreja? Olha o que diz: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Uau! Tudo na vida desse homem de Deus que inaugura uma escolinha, eu vou usar escolinha de propósito, porque não era o templo, foi porque ele orou. Vem cá, filha, você ora, a sua oração importa para Deus. Não tem oração que seja pequena, não tem oração que seja grande. Deus separa Elias para essa escola, porque tudo indica que ele começou orando e buscando a Deus. Qual foi o motivo? Nós não entendemos. Eu deduzo que a tribo do norte vivia em prosperidade, em abundância, Acabe e Jezabel reinando, prosperando, os campos fartos, negócios bons. Então eu deduzo que ele deve ter dito: Deus, quem sabe se o Senhor tocar na parte financeira desse povo, esse povo vai te dar ouvido. E aí ele começa a orar. Pastor, é estranho, não me pergunte o motivo, eu também não sei. Lá no céu a gente vai perguntar para ele, porque ele orou para que não chovesse. Parece estranho, né? Mas só, continuemos lendo o texto. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Aleluias! Ou seja, primeiro livro de Reis, capítulo 17, começa com uma oração. E ele vai até o rei e diz: olha, rei, não vai chover. Não vai chover. Os céus disse amém para a minha oração. Aleluia, uma coisa pequena. Quem é que pode orar, meus irmãos? Todos nós podemos orar. Se você não tem um tostão na conta, está negativo, você pode orar. Se você está vivendo dias como Salomão, com a conta abarrotada, você pode orar. Ou seja, a oração é algo simples, pequenas coisas. E pensando sobre isso e refletindo sobre essas questões, eu me deparei com essas verdades e falei: Senhor, obrigado, Pai.
Como é bom poder pensar a partir da Tua palavra, Deus. Como é maravilhoso poder refletir sobre isso, porque nós, vendo a vida do profeta Elias e Eliseu, a gente pensa assim, só grandes coisas. Mas não, começa com as pequenas coisas. Talvez você esteja dizendo, pastor, eu quero algo na nação. Mas e aí? E na tua casa, no teu coração, na tua mente? Será que isso também para Deus não é relevante? Será que aquela necessidade mais singela não é relevante? E vendo e avaliando esses dois grandes servos de Deus, nós notamos que há grandes milagres na vida de Elias e há pequenos milagres. Na vida de Eliseu, o dobro de grandes milagres e o dobro de pequenos milagres. Grandes socorros e pequenos socorros. Elias ora para que não chova e não chove. Ora de novo para que chova e vem chuva. Mas ao mesmo tempo ele visita quem? Uma viúva. Tudo importa para Deus, meus irmãos, os grandes milagres e os pequenos milagres, as grandes realizações e as pequenas realizações. Nada é tão pequeno que Deus esteja dando ombro sobre aquilo. Me fala uma coisa, como que vai a sua vida? Como que você tem vivido diante do Senhor? Tudo importa para Deus na sua vida, meu irmão. Sabe aqueles momentos de incógnita, de desespero, que você olha para o futuro, olha para si? Eu quero te dizer, esse momento importa para o nosso Deus. Esse momento é precioso para Ele. Ele olha para isso como algo notável. Quando a gente começa a entender que as pequenas coisas importam para Deus e que Deus está trabalhando ali também nas pequenas coisas, você adentra um nível mais elevado de intimidade com o Eterno, um nível mais profundo, mais marcante de relacionamentos. Eu vejo na vida de Elias e Eliseu, e nessa escolinha, chamei de propósito, irmãos, vamos comparar por um instante o templo com a escola. Oh, meus irmãos, o templo de Salomão, que foi preparado por Davi. Davi, nos seus dias, tinha sua riqueza pessoal, e ele dedica do que era dele, não dos tesouros de Israel, para edificar o templo. Contrata arquitetos, engenheiros, em que eles vão e preparam as pedras lavradas. O que eram pedras lavradas? Pedras cortadas. E deixa tudo pronto para o herdeiro. Deus coloca Salomão. Mas antes de colocar Salomão, Deus disse para Davi, Davi, você não vai fazer, porque você derramou muito sangue, será o seu descendente. Quando Salomão assume o reino, e Deus ainda concede a ele o dom de sabedoria, agora aquilo que já era nobre e poderoso, agora ele expande. Então, o texto vai mostrar que não houve um martelo, não houve um serrote, não houve um bater de pregos. Tudo belo, lindo, maravilhoso, tudo planejado, tudo medido, e começam ali as edificações que duram anos, e chega o dia da inauguração, e a glória de Deus é derramada, e o povo celebra para a glória do Senhor. Olha, o templo era a casa de Deus, Jerusalém Deus escolheu para habitar, e o templo para Ele morar, e para Ele se revelar para todas as nações. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Oh meu Deus, que coisa magnífica! Que coisa magnífica! Deus sai de um tabernáculo e passa a morar numa casa, aonde o ouro, a prata, o bronze era abundante em todo Judá, principalmente no templo, marcando ali que é um lugar sagrado, o lugar da glória de Deus, e as pessoas vinham de todos os lugares para adorar o Deus de Israel. Mas como tudo, o povo se desvia, e aí há a divisão do reino, e agora o povo de Deus está desviado. Ao invés de adorar a Deus, adorando Baal. E Deus levanta essa escolinha que não tinha dinheiro nem para comprar um machadinho. Não tinha. Porque quantos discípulos nós temos das escolas dos profetas, irmãos? Eu ouso de dizer que eram centenas, quem sabe de milhares. Lembra quando Deus fala na caverna para Elias, 7.000 não se dobraram? Possivelmente
eram a escola. Possivelmente era a escola, os 7.000. Naqueles dias ele estava fugindo. Naqueles dias muitos já tinham morrido, mas haviam muitos outros ali espalhados. E aquela escolinha que nasce em Samaria cresce e eles não têm nem dinheiro para comprar uma machadinha. Olha que paralelo, que loucura. O templo lá cheio de glória, cheio de ouro, cheio de rituais sagrados, e a escolinha sem dinheiro para comprar uma machadinha, para aumentar mais um cômodo para receber os profetas. Mas é naquele lugar que Deus está agora abalando a tribo do norte e a tribo do sul com a vida desses profetas. Machadinhos para Deus importa. Oh, meus irmãos, está aqui na nossa Bíblia. Machadinho. Vem cá. Você já deu valor para as coisinhas que você tem na sua casa? Ou só dá valor quando quebra e fala porcaria, porque é pobre, e começa a reclamar? Ou você é aquela pessoa que fala, Senhor, bendito seja o teu nome, porque isso importa. Oh, meus irmãos, a sua vida importa, o que você tem importa. Não coisifique as suas posses. Não seja escravo dos seus bens, use-os para Deus e para o reino, mas você vale muito mais do que qualquer outra coisa. Então, eu vejo na vida de Elias e de Eliseu que nessa escola de profetas que nasce em Samaria, mas lembram da última mensagem que eu falei, que quando Eliseu vai suceder Elias, ali ele vai para Gilgal, saem de Gilgal, depois ele vai para Jericó, depois ele vai para Betel, depois ele vai para o Rio Jordão, e ali há vários profetas também, ou seja, essa escola agora tinha se espalhado, aonde tinha um grupo de profetas, era uma filial da escola dos profetas, e eu ouso e digo que até lá no templo, possivelmente aqueles sacerdotes desviados estavam se voltando para Deus, porque estavam vendo que Deus estava levantando profetas em Israel, de uma escolinha, de homens que vestiam peles de animais, mas tinham as palavras de Deus nos lábios, que viam o céu se fechar para que não chovesse, mas quando dobrava os seus joelhos e orava, os céus abriam de novo e regavam a terra. Profetas simples, que ao ser desafiados por mais de 800 outros profetas, viram o fogo de Deus cair e lamber o sacrifício, a lenha molhada, e ver a glória de Deus sobre eles. Oh, meus irmãos, pequenas coisas importam, Quantas são as vezes na nossa vida que a gente está querendo só ver coisas fora, coisas grandes? Oh, meus irmãos, que o Senhor abra em nome de Jesus os seus olhos para ver o agir de Deus. Porque aqui eu vejo na vida de Elias e de Eliseu que eles viviam no ateliê sagrado do Senhor. O que é um ateliê, irmãos? Sabe quando você está assistindo um filme e aí você vê um pintor, um escultor, e você vê ali um monte de bagunça aí, está ali as tintas, está ali as telas, e nós olhamos e falamos, pelo amor de Deus, o que é isso? Ou senão um monte de pedra, porque ele é um escultor, ou quem sabe um carpinteiro, um marceneiro e um artista em madeiras, você olha e você fala assim, meu Deus, quanta bagunça, mas de repente você fica vendo que a obra dele foi apresentada. O ateliê é o lugar onde você produz o quê? A sua obra-prima. A sua obra-prima. Como que é o ateliê do Senhor? Eu vejo na vida de Elias e de Eliseu, e nessa escola, um ateliê divino. Um ateliê divino onde o Eterno manifestava obras-primas, obras maravilhosas na vida desses servos. E por que eu estou falando tanto sobre essas questões pequenas, irmãos? Deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde está o seu ateliê sagrado? Deus te deu um. Deus te deu. Talvez você está querendo o ateliê do outro e esqueça o ateliê do outro. Eu posso dizer que o nosso ateliê sagrado está aqui, nessa igreja local, com as nossas famílias. Posso ouvir um glória a Deus?
A sua família, a minha família é um ateliê sagrado. A sua vida é um ateliê sagrado. O seu ministério é um ateliê sagrado. Os seus dons e talentos é um ateliê sagrado. A nossa geração é um ateliê sagrado. O nosso país, esse momento que vivemos, faz parte do ateliê sagrado que Deus sonhou para nós. Amém, meus irmãos? Não tem ateliê igual ao outro. Podem ver que o ateliê de Moisés foi diferente do ateliê de Elias e de Eliseu. Moisés começa a dispensação da lei, a aliança da lei. E Elias e Eliseu começa a escola dos profetas, o profetismo. Ateliês diferentes. Moisés teve um ponto especial no seu ateliê, no Sinai, recebendo a lei de Deus. E Elias e Eliseu, fugindo do diabo Acabe e da demônia Jezabel. É um ateliê diferente. É um ateliê diferente. Podem ver que Jeremias, filho do sumo sacerdote Ilquias, teve um ateliê diferente. Como que era o ateliê de Jeremias? Um ateliê de sofrimento. Meus irmãos, Jeremias tinha um legado. Seu pai era o sumo sacerdote nos dias de Josias. Deus separa ele como menino, como garoto, como jovem mancebo. Profetiza, e ele: Senhor, mas eu sou novo. Não ache que você é novo. Senhor, mas eu não vou conseguir. Você vai, você estará fazendo uma obra. E ele é levantado como profeta. E aí, pastor? As pessoas ouviam ele, nada, desprezava, só sofrimento. Só sofrimento. Que ateliê é esse, pastor? É as pequenas coisas de Deus. E o ateliê de João Batista, meus irmãos? O ateliê de João Batista no deserto do Jordão, nas margens do Jordão. Meu pai, comendo gafanhoto e mel com roupa de animais. Isso é ateliê, pastor? João Batista também, na semelhança de Jeremias, é bem curioso. Nós vemos que Zacarias era um sacerdote. Ou seja, ele nasce num lar sacerdotal. Ali no templo, naqueles dias de glória, porque aqueles dias em que João Batista nasce, Jerusalém estava vivendo um momento muito ímpar. O templo tinha acabado de ser reinaugurado. Herodes o Grande tinha acabado de reformular o templo de Deus. Aquele templo que, quando eles regressaram, eles montaram o segundo templo, e agora Herodes vai e constrói um outro templo sobre aquele templo, possivelmente igual ao dos dias de Salomão. Então foi um momento de apogeu para Jerusalém. E de repente Deus tira aquele garoto e leva ele para o deserto. E lá no deserto ele faz o seu ministério. Que ateliê é esse, pastor? É um ateliê magnífico, porque foi ali no deserto que Deus trouxe as pessoas para ele preparar o caminho e começar uma obra falando: Ele virá, e de repente ele diz: Ele veio, e aqui está Ele. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora sigam, porque o meu ministério acabou. E aí parte como? Decapitado. Pastor, que ateliê é esse? É o ateliê de Deus na vida dos seus servos. Jamais se esqueça disso, meus irmãos. O nosso Deus, Ele é muito mais do que um carpinteiro. Ele é muito mais do que um oleiro. Ele é o supremo carpinteiro, o supremo oleiro que nos pega na mão e transforma a nossa vida. E você que muitas vezes se sente como uma pedra rústica, eu quero te dizer que Ele vai te moldar como um diamante precioso, como uma obra-prima nas mãos dEle, porque a sua vida importa para Deus, a sua vida importa. E eu quero gastar mais alguns minutos aqui falando sobre essas pequenas coisas que importam para Deus, meus irmãos. E eu quero fazer aqui um apanhado bem rápido com vocês. Não subestime as pequeninas coisas. Não subestime uma escolinha. Em primeiro lugar, quem fica esperando o agir de Deus apenas em coisas grandes, perdem o melhor de Deus na vida. Sim. É verdade,
Quem é que não quer coisa grande? Todos nós. Mas eu quero te ensinar com a vida de Elias, de Eliseu e de todos esses servos de Deus, que antes de Deus te fazer enxergar o grande dele, você tem que enxergar o pequeno dele. O pequeno dele. Porque são nesses pequenos que o cuidado de Deus é manifestado. Que a nossa alma, ela é fortalecida, que o nosso coração cresce em meio às provas e nós dilatamos uma gratidão incomparável. Nós somos fortalecidos em fé e em esperança e amadurecemos. E depois que a gente vê Deus agindo no pequeno, não sobra outra coisa senão um louvor profundo no nosso coração. E uma gratidão e um contentamento dizendo: Senhor, obrigado. Eu não quero outra vida, eu quero viver essa vida para a glória do Teu nome. Você já parou para pensar sobre isso? Você fica esperando o grande não vem, você quer a vida do outro. Deus não quer que você deseje a vida do outro. Deus quer que você deseje a sua vida diante dEle, porque você recebeu de Deus um ateliê divino, e a sua história não vai ser a história do outro. Você pode até aprender, mas a sua história é ímpar. É Deus e você, é Deus na sua casa, é Deus no seu coração, é Deus sendo manifesto no seu dia a dia, é Deus te ensinando. Sabe, amados, porque muitas vezes a gente fica tão agitado, porque a gente não está vendo Deus nessas coisas. E é por essa razão que eu vejo Davi, que eu vejo Daniel muito resolvido, porque eles viam Deus nas pequenas coisas. Davi estava vivendo intensamente Deus, como o quê? Como um pastor de ovelhas, como tocador de um instrumento. Ele já era feliz. Sabe por que muitas vezes a gente busca a felicidade? É porque a gente não está vendo Deus agir na nossa vida e a gente está querendo coisas. Eu quero te dizer, meu irmão, mais do que as coisas pequenas ou mais do que as coisas grandes, é a presença de Deus em tudo. Podem ver, Elias era realizado. Ele chega para o rei próspero e diz: não vai chover, rei. E Deus diz para ele: agora foge, vai lá para o riacho de Querite e se esconde, porque você vai beber a água de um riacho e vai comer comida de corvos. E ele não fica assim: Senhor, eu não aceito, porque eu sou profeta do Deus Altíssimo. Ó tolos que pensam essas besteiras. Meu irmão, você está vivendo um milagre. Enquanto não se chove, Deus, pela sua misericórdia e graça, sabe de algum lugar que tem uma nascente, aquela nascente nunca vai deixar de verter água, e Deus milagrosamente vai enviar corvos para te levar alimentos. Meu irmão, é um maná em nova dimensão, é um deserto em nova dimensão. Elias era resolvido, porque mais do que coisas grandes, falar a um rei desviado e uma rainha demônio, era viver na presença de Deus, porque não importa se as coisas são grandes ou são pequenas, o que importa é Deus estar conosco, meus irmãos, é Deus estar falando conosco, porque quem fica olhando somente esperando as grandes coisas, se esquece de ver as pequenas coisas, se esquece de ver aquilo que de fato importa. E Elias é muito resolvido, ele vai e fica. Aí quando ele pensa: opa, agora o Senhor vai fazer com que abram as portas, ele fala: não, agora vai lá para uma viúva de Serepta de Sidom. Ah, meu Deus, o grande profeta da tribo do norte, agora ser sustentado por uma viúva de uma outra nação. Meu irmão, minha irmã, quando a gente vê Deus agindo, a gente se alegra. E esse servo de Deus nessa escola vê isso, ele vê esse milagre, ele vê isso o tempo todo, ele vê isso por meio de um riacho. Meu irmão, guarda isso no seu coração. O riacho de Querite foi um milagre
pequeno para muitos, mas grande para Elias. Amém, meus irmãos? Os corvos, para muitos, você já parou para pensar? Corvos, Deus vai te socorrer com corvos? Como que vai ser? Não sei se vai ser igual, mas lembram na primeira multiplicação dos pães? O que Deus precisou para fazer aquele milagre? Alguns pãezinhos e peixinhos de quem? De um garotinho. Meu Deus, já pararam para pensar como Deus faz coisas extraordinárias com coisas pequenas? Aqui essa viúva de Sarepta foi pegar graveto, mas ela estava sensível à voz de Deus, e naquele momento, Elias pede o quê? Um copo d'água, e ela ali dá o copo d'água, ele faz um pedido para ela, e ela diz só tinha um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite, e ele dá um desafio da parte de Deus para ela, e ela entrega tudo, e o milagre acontece. Olha aqui, vamos gastar um minuto aqui, meus irmãos. O céu se fechou. É grande ou é pequeno? É grande. E agora ele precisa de um copo d'água e de um pedaço de pão. É pequeno? Pequeno. Mas ela dá o passo de fé, a viúva de Sarepta? Dá. E o que a palavra de Deus diz? Que não faltou farinha e não faltou azeite, até o dia que veio chuva sobre a terra. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Oh, meu Deus, coisa linda, coisa linda. Elias estava aberto a dar uma palavra da parte de Deus para coisas grandes. Vamos pegar outra coisa grande aqui, os 450 profetas de Baal. Ali foi grande ou não foi? Oh, meu Deus, 450 de Baal, 400 de Aserá, opa, pera lá, e só ele, contra todos os desviados, e a glória de Deus foi manifesta. Está entendendo, meus irmãos? Está entendendo as pequenas coisas? Essas coisas que são pequenas para vocês, para nós, serão e são as matérias-primas dos milagres de Deus em nossa vida. Que o Senhor, Ele abra os nossos olhos, que o Senhor, Ele abra a nossa mente. Vamos falar um pouco aqui do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, logo depois que pega a capa e que recebe a unção dobrada de Elias, logo a gente vê algo acontecendo. Vamos lá para o livro de 2 Reis, capítulo de número 2. 2 Reis, capítulo de número 2. Olha que coisa linda. 2 Reis, capítulo de número 2. Ele recebe a capa, ele bate no Jordão, o Jordão se abre, ele passa pé enxuto, pé seco, e agora acontece algo no versículo 19 e 20, até o 22. Olha só o que acontece. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. A água possivelmente era salobre, era alguma água ruim, ou quem sabe salesina, alguma coisa do tipo, para deixar a terra improdutiva. Disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam para mim. Pastor, pôr sal, explica isso. Isso daqui é coisa de crente, tá, meus irmãos? É coisa de crente. Você é crente? Você é crente? É coisa de crente. E eles levaram para ele. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Posso ouvir glórias a Deus? Vamos aqui gastar um minuto. Ele acaba de ser desafiado pouco tempo por Elias, porque Elias diz que vai ser tomado, e Elias diz: bom, eu vou ser tomado, fica aqui em Gilgal, fica aqui em Jericó, fica aqui em Betel. Ele: não vou te deixar, chefe, não vou te deixar. O que você quer que eu te faça? Eu quero receber a porção dobrada do teu espírito, eu quero ser o herdeiro dessa escola, eu quero dar continuidade àquilo que você começou. Então tá bom, se você me
vir quando eu for arrebatado, tudo bem. E ele fica ali, ele vê as carruagens, vê o redemoinho, o seu líder é elevado aos céus, é arrebatado, ele pega a capa e agora ele passa pelo Jordão. Oh, meus irmãos, ao começo, está entendendo como a gente é tão bobo? Deus usa a gente para uma coisa grande, aí a gente não aceita as pequenas. Deus usa a gente para fazer uma coisa, você prega e as pessoas choram e elas se convertem, e agora você vai falar para uma outra pessoa, ela fecha os punhos e vem para cima de vocês, e você já começa a entrar em crise existencial cristã. Deus, o que está acontecendo de errado comigo? Não tem nada de errado, meu irmão, é assim mesmo, faz parte do pacote, tem coisa que é grande, tem coisa que é pequena. A tua vida está nas mãos de Deus, tudo importa para Ele, tudo importa. E aqui nas pequenas coisas ele era muito resolvido. Chegam para ele e falam de uma água improdutiva e de uma terra improdutiva por causa dessa água. Ele resolve o problema. Um problema que gera o quê? Saúde. Pastor, mas isso daqui é motivo para um milagre? É, meus irmãos. A viúva de Sarepta era importante para o milagre? Era. A outra que o filho ressuscita? Era. Tudo para Deus importa, meus irmãos. Que mais? O que mais que ele faz? Olha só, continuando rapidamente aqui. Vamos ver aqui. O milagre de azeite no capítulo 4, do versículo 1 ao 7. A mesma coisa. Azeite que não acaba. Certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Era um sistema escravocrata. E ela está dizendo: olha, meu esposo era discípulo dos profetas. Alguns comentaristas vão dizer que esse esposo era Obadias. Lembram que Obadias esconde 100 profetas? Alguns vão dizer que Obadias dedicou todos os seus recursos cuidando dos profetas. E agora Obadias parte e sobraram dívidas. Deixa eu te perguntar, se tem alguma dívida? Dívida que você faz inclusive porque você é zeloso no reino de Deus? Tua dívida importa para Deus, meus irmãos. O que você fez importa. Nada é tão pequeno que Deus não possa contemplar, nada é tão grande que Ele não possa realizar algo maior em nome de Jesus. Aqui nós não sabemos se é Obadias, mas sabemos que ela era casada com um discípulo de profeta. Em outras palavras, ela também era uma discípula de profeta, a casa dela seguia os profetas, mas agora estavam com uma grande dificuldade, não porque fizeram dívidas burras e tolas, como a nossa geração faz, tá, meus irmãos? Deixa eu fazer um adendo aqui. Gaste o que você tem, não gaste além do que Deus te deu. Posso ouvir glórias a Deus, igreja? Porque essa geração coisificada, vaidosa, quer ter uma vida que não pode, e a conta não fecha, e culpa a Deus. Não, se não está fechando e você gasta mais do que você não pode, você é indisciplinado. Gaste o que Deus te deu em nome de Jesus. Amém, igreja? Simples assim. Quando Ele te abençoa mais, você gasta mais. Eu poderia estar fazendo muitas obras aqui com a fé de vocês e transferindo para vocês o meu insucesso. Não. O que é o nosso dever? Dizimar e ofertar. E no demais, Deus vai fazer o que Ele quiser com aquilo que Ele enviar. Amém, meus irmãos? Então ela aqui não fez dívidas tolas e fúteis e burras. Ela passou por aquelas privações da vida. E aí o que acontece? Deus faz um milagre do azeite. Busque vasilhas, latas, saia pedindo para todos os vizinhos. E agora pode derramar sobre cada uma delas, porque uma torneira do céu vai estar ligada ali, e até você encher a última vasilha, até isso acontecer, Deus vai derramar azeite, e ela vai crer na palavra do profeta, faz isso, e quando ela enche a última, a torneira do céu se fecha, ela pega, então vende o azeite, paga a dívida, dá glória a Deus, porque o seu azeite, a sua farinha importa, meu irmão. Oh, meu irmão, Deus tem cuidado de você.
Deus tem te dado a comidinha todo dia. E por que você fica desejando outras coisas que não tem? Seja grato às pequenas coisas, porque o Eterno está com você diariamente. E o que está faltando muitas vezes, pastor? Está faltando muitas vezes o quê? Está faltando gratidão. Está faltando gratidão. Podem ver que a vida aqui de Eliseu, agora um pouquinho mais para frente, no 4:38, vai ter a morte na panela. Perceba, irmãos, Eliseu está preocupado com a comida da panela, morte na panela, comida de profeta. Meu irmão, a tua comida importa, a tua água importa, tudo importa. Um pouquinho mais para frente a gente vai ver que ele também faz uma multiplicação dos pães, depois ele pega o machadinho, e depois lá em segundo livro de Reis do 7, do 1 ao 20, vem o quê? Vem a fome sobre todos. E quando vem a fome sobre todos, todos estão clamando, e ele dá uma resposta de Deus a todos. Meus irmãos, para eu ir para o último ponto, para a gente orar, até a doença de Eliseu importava. Você já ficou doente? Você é desses que fica guerreando com Deus porque está doente? Irmão, doente faz parte da vida. Existem doenças que são demônios, então orem repreendendo. Existem doenças de ordem espiritual, essas nós não podemos aceitar. Mas tem doenças que é permissão de Deus. Vamos abrir? Aqui, abra comigo em 2º livro de Reis 13. Versículo 14. Só vou ler aqui essa parte. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Pastor, servo de Deus fica doente? Fica. Servo de Deus fica doente, servo de Deus morre, mas servo de Deus vai para o céu, porque Jesus abriu as portas do céu. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Eu não estou aqui defendendo doença não, meus irmãos, já fui curado por Deus várias vezes, de coisas pequenas e coisas grandes, e oro por vocês, mas a vida, as circunstâncias da vida estão além de nós, amados, e como entender essas coisas? Aqui, até a doença de Eliseu importava para Deus. Ele morreu doente. O texto bíblico registra isso, porque até a sua doença importa para o Senhor, minha irmã. Deixa eu citar aqui Spurgeon. Certa ocasião, Spurgeon disse assim, que a saúde é uma bênção, mas a doença também é uma grande bênção. E ele explica, porque por meio da doença, milhares de almas se achegaram ao Nazareno, milhares de vidas reconheceram que são pecadores, que são falhos, e se renderam a Cristo, e por essa razão, entraram no reino de glória. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Esse evangelho doente, vesgo, míope, tolo, que muitas vezes fica dizendo crendices, não estou aqui fazendo uma defesa, tenha prazer na doença, não, longe disso, como também tenha prazer na pobreza, não, longe disso, ou na miséria, longe disso, mas saibamos discernir o que Deus tem para nós, porque aqui, até a doença dele importa, até a doença dele, porque olha só o que diz no versículo 20, então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então, jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Posso ouvir glória a Deus? Oh meu Deus, pastor, como pode um profeta doente que morre ainda ser bênção? Pode, porque a sua vida importa para Deus. A sua doença, que eu quero crer que Deus vai te curar, importa para Deus. Quando partirmos e deixarmos um legado, como foi aqui a ossada de Eliseu, meus irmãos, olha só que coisa intrigante, até
os ossos e os restos mortais de um servo de Deus importa para Deus. Você é precioso para Deus, mesmo depois que o seu espírito voltar e a sua alma voltar a Deus, e que você estiver aqui nessa terra, debaixo de 7 palmos, a sua vida, mesmo que jaz num túmulo, ela importa, porque no ressoar da última trombeta, no piscar dos olhos, quando o Senhor voltar, você receberá um corpo de glória para sempre, em nome de Jesus, e assim ressuscitaremos. Oh meu Deus, pastor, está vendo como a gente não sabe lidar nem com a morte? Esses bobinhos que ficam querendo uma vida triunfalista aqui, meus irmãos, a gente está aqui de passagem. A promessa de Eliseu era que ele faria o dobro de milagres que fez Elias. Ele só tinha ressuscitado uma pessoa em vida, mas Deus ressuscitou a segunda, mesmo depois da morte. Sabe por quê, meus irmãos? Um filho de Deus, a sua história não acaba quando você parte. Ela continua, porque é Deus quem perpetua a nossa história. Você está preocupado de construir as coisas apenas em vida? Oh, meu irmão, posso te dizer e afirmar que se você ama a Deus como foram esses profetas, a sua vida terá sentido mesmo depois da sua morte. Você marcará gerações, abençoará vidas, perpetuará a história. Quem sabe você será a resposta para milhares de vidas. Não em vida, mas depois que partir. Louvado seja Deus. Tudo importa, meus irmãos, tudo importa. As grandes coisas para Deus importam, as pequenas coisas para Deus importam, mas mais do que grandes coisas ou pequenas coisas, é vivermos debaixo da presença poderosa do Senhor. Porque se faltar a presença de Deus, aí nada importa. E qual é a minha oração agora, irmãos? Qual é a minha oração? Eu quero ler de novo aquele texto que nós lemos no início desse culto. Eu quero ler novamente com vocês e quero orar com vocês agora. Por que eu quero orar, meus irmãos? Porque de repente você está aí reclamando de barriga cheia. Quero ler 2 Reis 6,17. Você está reclamando de barriga cheia. Oh, meu irmão, deixa Deus abrir os seus olhos agora. Deixa Deus tocar nos seus sentidos agora. Deixa Deus te fazer enxergar o que você não vê. Você não é coisificado. O que Deus te deu não é maior do que você. E o que você e eu precisamos é ver Deus agindo nas pequenas coisas. É ver Deus sussurrando no nosso ouvido. Lembram quando Elias fugia de Acabe e Jezabel, que ele vai para a caverna? Lá veio o terremoto, lá veio fogos, lá veio ventos, mas Deus falou com ele por meio do quê? De uma brisa, de um murmúrio. As pequenas coisas, meus irmãos. Deus quer se revelar para você na madrugada, quer te envolver na doçura do que Ele é. Deus quer falar com você pelas manhãs. Deus quer se revelar a cada momento. Quem sabe vendo uma flor, uma simples flor, na beirada de uma rua, vendo o canto de um pássaro. Muitas vezes Deus está ali te chamando, minha serva, escuta esse som, escuta esse som, esse pássaro eu que fiz, para cantar para você, para alegrar o teu dia. Eu estou com você, estou do seu lado agora, eu estou ouvindo a tua oração, eu estou contemplando a tua dor, estou contemplando a tua dívida, as tuas lágrimas, essa oração que você acha que eu não estou respondendo mais, eu estou ouvindo. Meu servo, você que tem lutado contra a carne, contra o mundo, eu estou ouvindo, eu estou do seu lado, eu vou te dar vitória. Eu não mudei, eu sou o mesmo de ontem, hoje eu serei para sempre. Pequenas coisas, pequenas coisas. E aí a gente quer revolucionar o mundo, quer inventar a roda. Não, meus irmãos, só viva a presença de Deus nas pequenas coisas, como foi Elias e Eliseu. Porque quando a gente vive como Elias e Eliseu, a gente pode até ficar doente e a gente é resolvido. A gente pode até ver desviado lá, praguejando, jogando pedra na gente, a gente fica tranquilo. Porque
Deus está sobre todas as coisas. E qual é a grande oração que eu quero fazer aqui por todos nós hoje? Deus, abra os meus olhos, porque aqui, o povo de Deus estava passando um grande momento de dificuldade, porque o rei da Síria tinha colocado um grande exército agora aqui, diante de Israel, e estava quem? Eliseu e o seu auxiliar, o novo auxiliar, porque lembram de Geazi? Geazi estava leproso, Geazi quis o quê? Quis coisas, olha aí, ele quis coisas e morreu leproso. Então, Deus levanta agora quem? Um novo discípulo de Eliseu, e esse discípulo está ali com Eliseu. Eliseu está orando, pedindo a proteção, meus irmãos, pedindo a proteção da família, pedindo a proteção do país. Isso importa para Deus, meu irmão. Pastor, mas eu vou ficar orando a vida toda pelo meu país? Oh, meu Deus! Quem sabe é você, filho, que Deus vai colocar como uma coluna de proteção à nossa nação, e você está dizendo, não, eu quero pregar para as multidões, eu quero ser o novo Billy Graham, e Deus está falando, não, eu quero que você seja o intercessor, que nem Ana. As pequenas coisas, irmãos, as pequenas coisas, a leitura bíblica, a oração, o jejum, o quarto, as pequenas coisas, viver para Deus, chorar nos pés do Senhor, se derramar diante dEle, as pequenas coisas, e Ele vai te levar como Ele quiser, para as grandes coisas, quem sabe para as pequenas. Deixa Deus revelar os milagres dEle para vocês, filhos, deixa Deus abrir os corações. Esse rapaz estava desesperado e era legítimo, mas Eliseu estava tranquilo. Esse mesmo Eliseu que ficou doente, que morreu, mas ele era cheio de Deus, Deus estava com ele. Meu irmão, não importa se as coisas são grandes ou pequenas, o que importa é Deus do teu lado, o que importa é Ele falando com você, o que importa é Ele falando, te dando direções, te dando orientações, e você cumprindo o que Ele quer, só isso. E quando a gente faz tudo isso, Ele vive conosco, e Ele vivendo conosco, nós vivemos no nosso Éden. E aqui o que acontece? Vamos ler juntos para a gente orar. Versículo 16, vamos ler versículo 16. O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Vamos ler o versículo 15. O servo do homem de Deus levantou bem cedo pela manhã, e quando saiu, viu que havia uma tropa com cavalos, carros de guerra, havia cercado a cidade, e então exclamou, meu Senhor, o que faremos? Você está assim, meu Senhor, Deus, o que eu vou fazer? O boleto, Deus, a doença, Deus, o meu país, Deus, é assim que você está? Que Deus, nessa manhã, abra os seus olhos para as pequenas coisas, porque aqui o problema não era o cuidado de Deus. Meus irmãos, eu afirmo e digo, a palavra de Deus nos ensina, o Senhor reina sobre o céu e sobre a terra, nada acontece que Ele não tenha o controle, até o diabo segue as ordens de Deus, e você é amado e importa para Deus. Descanse. Aqui ele diz isso, esse auxiliar do profeta, e o versículo 16, o profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E aí o que ele faz diante disso? Tem coisas que a gente não pode fazer, eu não posso fazer muita coisa por você, mas eu posso orar por vocês, e eu oro sempre por vocês. E aí ele fez isso, e Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Eu imagino que foi, eu estou imaginando esse menino assim, meu Senhor, olha lá o exército, carros, cavaleiros, vão invadir, vai destruir, estamos acabados. E eu imagino que ele com aquela serenidade, irmãos, estou dizendo que a gente não fica com medo, viu, meus irmãos, a gente fica, mas aqui, vocês têm que lembrar que ele vivia diante de Deus, nas grandes coisas, nas pequenas coisas, e ele simplesmente diz, ele simplesmente fala, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Olha que oração tão simples, tão objetiva, uma pequenina oração,
pode ser a resposta que vai transformar a sua vida. E eu desejo que Deus transforme a sua vida e abra os seus olhos, para que você contemple Deus e a presença dEle do teu lado nas pequenas coisas. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as coisas, viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ou seja, na hora que Deus abriu os olhos dele, ele viu agora um exército divino, um exército celestial que estava cuidando do povo de Deus. Que nessa manhã o Senhor abra os olhos dos nossos corações, dos nossos espíritos, alma, no nosso corpo, e que toque nesses sentidos, para que a gente veja Deus atuando na nossa vida, nas pequenas coisas. Amém, meus irmãos? Eu deixo essa palavra ao seu coração. Quero orar com você agora. Quero orar, pedindo: Deus, abre os nossos olhos. Você precisa disso? Então feche os seus olhos, curve a sua cabeça e diga: Deus, abra os meus olhos. Senhor, abra os olhos do teu povo, da tua igreja, para que vejam que o Senhor está conosco, inclusive nas pequeninas coisas, em nome de Jesus. Amém. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos à ceia? Ministros,